Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Freitas e hoje na nossa aula online nós vamos falar sobre texto de lei ou os textos normativos. Você sabe que tipo de texto é esse? Então vamos lá. Todos nós temos direitos e deveres como cidadãos. E esses direitos e esses deveres estão escritos em textos normativos, em textos de lei. Então vamos lá no nosso primeiro slide. Primeiro slide vai falar sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título 1, dos princípios fundamentais. Eu vou ler só o artigo 1 para a gente falar um pouquinho sobre as características desse tipo de texto. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania, somos um país independente. Esses pontos que estão em vermelho não estão inscritos lá na Constituição. Isso aí é só para a gente esclarecer sobre o que significa aquele primeiro parágrafo, aquele assunto, ok? 2. A cidadania. Todos têm direitos e deveres, podendo participar da vida do país como cidadão. 3. A dignidade da pessoa humana. Essa dignidade, quando ele fala isso, é respeitar a todos, tratar todos com dignidade. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, elementos necessários para o crescimento do país, e que todo trabalho deve respeitar os valores sociais, apesar do sistema capitalista. 5. O pluralismo político, respeito à liberdade de opiniões e pensamentos. E o parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então esse é o artigo 1º da nossa Constituição. Você observou, você pode observar que ele tem características diferentes de uma narração, de uma receita culinária, de outros tipos de texto. Cada texto tem uma característica diferente, ele é escrito com a sua finalidade, com o seu objetivo, e a Constituição, por se tratar de um texto de lei, também tem. Então você sabe o que significa artigo, o parágrafo e o inciso e a linha? Eles são os elementos que estão inseridos dentro do texto normativo, dentro do texto de lei. De diferentes tipos de texto, o texto jornalístico, a narração, nós não temos essas características, porque elas são características do texto normativo. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Artigo, parágrafo, inciso e a linha são expressões utilizadas em textos de lei para demarcar o início e o fim de uma pauta tratada em um texto de lei. Essas expressões são transcritas na legislação por meio dos seguintes caracteres. Então, arte é a abreviação de artigo. Para artigos, esses dois Szinhos aí para os parágrafos, então toda vez que você vê, isso significa que ali há um parágrafo. Os algarismos romanos, primeiro, segundo, terceiro, 20º, para incisos, e A, B, C, D, as letras para as alíneas. Então vamos ver isso na prática. Vamos voltar um pouquinho aqui então lá para o nosso primeiro slide. Temos arte de artigo. Depois ele mudou já para os algarismos romanos. Vocês lembram o que são os algarismos romanos? São os incisos. E aqui tem um parágrafo único. Quando tem o parágrafo único, não vai ter aquele símbolo, tá? Aquele símbolo é quando tiver mais de um parágrafo. Mas vamos continuando então ali. Deixa eu passar. O artigo trata-se de uma divisão organizada em um texto, servindo para que se encontre uma informação dentro da lei. Os artigos são numerados com o uso dos numerais ordinais, então o artigo 1º, artigo 2º, 3º, papapá, por diante, tá? Dentro da escrita legal, os artigos são separados por números. Na maioria das vezes, as leis possuem muitos artigos para serem abrangentes. A abreviação de artigo em texto legal é art. Quando eu falo em texto legal, não é que é um texto, esse é um texto bacana, não é isso, tá?
é texto de lei, legal de lei, de legalidade de lei, tá bom? O parágrafo em um texto legal de lei, o parágrafo é o desdobramento de um artigo. Sua representação pode ser escrita de duas maneiras, usando símbolos, quando houver mais de um artigo, e usando parágrafo único, quando existir somente um parágrafo em toda a lei. O inciso é uma divisão de um artigo ou um parágrafo. Nos textos de lei, os incisos são representados pelos numerais romanos. O inciso vai complementar o que está sendo exposto nos parágrafos ou nos artigos. E a alínea é uma subdivisão dos incisos ou parágrafos. Em sua forma escrita, a alínea aparece com letras minúsculas e parênteses. Então, A, B, C, tal, tal. A alínea serve para ilustrar o que foi dito no parágrafo ou no inciso de forma pontual. Então, isso, pessoal, é uma das características que tem o texto de lei, o texto normativo. Ok? Tudo bem? Então, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão falando nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, beijo!